Agora, divulgadora científica, agora cientista, eu te peguei no pulo. Você estava falando que eu tenho que tomar vacina para treinar o meu corpo contra o vírus, mas daí agora você vem com o papinho de que todo mundo tem que tomar vacina. Mas o meu corpo já está treinado. E a minha liberdade individual? Onde está a minha liberdade, Letícia? Onde está seu Deus agora para falar da minha liberdade individual? Porque se eu tomei vacina, o cara do meu lado não precisa tomar porque eu já estou protegido. Que história é essa de que todo mundo precisa tomar vacina? Porque isso é uma outra falácia que foi muito vendida, né, Letícia? Que a gente tem que respeitar a liberdade individual das pessoas. Ai, não, é uma escolha do indivíduo. E não é assim que vacina funciona, né? É super importante a gente deixar isso claro, né? Não é assim. A vacinação, a gente tem que colocar muito bem isso, assim, de maneira muito clara, né? O que que é? Primeiro, essa liberdade individual que a gente está vivendo a geração da liberdade, A né? Tudo minha agora é liberdade. liberdade é. É, minha liberdade. Essa liberdade individual nunca existiu essa liberdade irrestrita. Aham. Nunca existiu. Nunca. A liberdade, essa liberdade que todo mundo prega como a liberdade de expressão, ela não é uma liberdade sem limites, né? A própria Constituição, ali, até os princípios da Constituição, eles se barram ali. Quando tem conflito, a gente tem que fazer uma decisão ali sobre qual princípio é mais importante, vamos dizer assim. Não existe nenhum princípio absoluto, até na Constituição. Não. Então, essa liberdade absoluta não existe. E quando a gente fala de vacinação, é muito importante a gente falar disso, porque está sendo vendido que a liberdade de se vacinar, a opção de se vacinar, tem que ser individual e cada um tem que decidir. Está sendo vendido que cada pai, cada mãe tem que decidir se quer ou não vacinar o seu filho. Só deixa eu te interromper, tem gente que diz, governador do estado, que você tem que esperar o seu filho fazer 18 anos para ele decidir se ele vai tomar vacina ou não, tá? Não é. Tem governador do estado falando uma barbaridade dessa. Mas desculpa te interromper. Como se a criança, às vezes, não pudesse ter morrido até lá, né? Até os 18, né? Porque Não, tem várias paralisia doenças. infantil, tem um monte de coisa que acontecia na infância das pessoas que não acontece por causa de vacina, mas tudo bem. Pois é, pois é. E aí essa liberdade individual, ela tem que ser, vamos dizer assim, confrontada quando a gente vive em sociedade. A gente vive em sociedade, a gente tem deveres uns para com os outros, né? Então, esses deveres, que é um pacto que a gente tem de viver em sociedade, dentre eles, a vacinação é um desses pactos. Perfeito. E o fato da gente ter no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente a obrigatoriedade da vacinação com as vacinas inseridas no PNI, essa obrigatoriedade é para proteger a infância, para proteger as crianças. Os pais, eles têm que ser responsáveis, ou os pais, ou quem é responsável por uma criança, tem que ser de fato responsáveis. Só que a gente sabe como é quando deixa o cidadão fazer essa decisão. E por isso o Estado, ele tenta garantir que o pai seja responsável pela criança, colocando isso no Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito. E aí, por que é importante a gente ter essa vacinação ampla e obrigatória? Porque quando a gente fala de doença infecciosa, que é transmitida pessoa a pessoa, essa transmissão, ela é brecada, ela é freada quando a gente encontra ali numa comunidade, numa população, muitas pessoas vacinadas. Só que para a gente ter muita gente vacinada, a gente tem que ter a obrigatoriedade, que é o que faz a vacinação acontecer. E aí muita gente fala, mas não é mais fácil conscientizar cada um? Não funciona. Na prática, não funciona. A gente já viu isso na pandemia, a gente teve muita conscientização sobre o uso de máscara, mas somente com a obrigatoriedade do uso de máscara é que funcionava, né? Então, isso é um fato. Isso a gente tem muitas evidências que mostram que a conscientização é boa, ela é importante, só que ela não dá uma eficácia de 100%. Ela por si só não é suficiente, né? Não, por si só não. E tem outro dado que eu gosto, Letícia, que é a história da segunda dose da vacina. Porque diminui muito quem toma a primeira e a segunda. Então a pessoa é consciente, ela entende a importância e ela não vai tomar a segunda dose da vacina, né?
Pois é. Assim, e isso, o fato da gente ter essa queda com o decorrer do tempo, se dá justamente porque as pessoas elas acham que elas podem comprometer ali a Uhum. imunidade coletiva dessa comunidade. E aí, imunidade coletiva, muita gente pode ter ouvido falar quando se falava de imunidade de rebanho. E essa imunidade de rebanho que a gente está falando é o fato de ter muitas pessoas na comunidade Uhum. com imunidade suficiente para diminuir a circulação daquele agente infeccioso, seja um vírus, seja uma bactéria, e assim diminuindo a circulação, as pessoas vulneráveis que não se vacinaram porque tem alergia a algum componente da fórmula, ou porque é uma pessoa imunodeficiente e também, mesmo se vacinando, não vai desenvolver a mesma imunidade que a gente que é imunocompetente. Essa pessoa então vai ficar menos vulnerável a ter um encontro com Uhum. aquele patógeno, com aquele agente infeccioso, porque aquele agente já não circula amplamente na comunidade. Acontece que essa queda na cobertura, né, pra uma segunda dose, por exemplo, acaba atrapalhando, Uhum. porque não se atinge a cobertura mínima para a gente ter, de fato, uma imunidade coletiva. Só que não confundam nunca com a imunidade de rebanho que era propagada na pandemia, porque a imunidade de rebanho por contágio, ou imunidade coletiva por contágio, é antiético. É Uhum. antiético porque você condena à morte os mais vulneráveis Perfeito. naquela população. Então você diz que, você afirma, quando você decide que a imunidade coletiva por contágio é o que vai ser definido, é a política que vai ser definida, você condena à morte as pessoas mais vulneráveis, Uhum. né? Então, é um atestado de morte, você diz que não se importa se aquelas pessoas morrerem, o importante é que a gente vai diminuir a circulação do vírus. E isso não tem que acontecer na prática. Na prática, a gente tem a vacinação para fazer exatamente isso. Gerar imunidade num grande número de pessoas, se esse grande número de pessoas for vacinado. Esse cálculo da quantidade de pessoas que deve ser vacinada, que é a nossa meta, né, de cobertura vacinal, ele vai variar de doença para doença, varia muito. Uhum. Assim, por exemplo, das vacinações da infância, a gente tem ali muitas vacinas que tem que ter 95% de cobertura vacinal. E é muito difícil a gente conseguir ter essa cobertura vacinal, porque hoje no Brasil, todas as vacinas estão com cobertura vacinal abaixo Uhum. da meta. E isso é desesperador, Mas, viu? Letícia, nos últimos 6 anos a gente não teve nada que levou a gente a esse lugar de cobertura vacinal baixa, porque foi exemplar. O Brasil, que sempre foi um país exemplar em relação à vacina, tá, gente? Por 6 anos, a gente tem que lembrar disso, tá? Por 6 anos o investimento nisso diminui. E só complementando o que a Letícia falou, outro dia eu tava. De novo, coisas que passam pela nossa cabeça, né? A gente já tem um exemplo muito bom de imunidade de rebanho. Porque outro dia alguém me perguntou, pô, mas o que aconteceu com a gripe espanhola, por exemplo? Ela desapareceu? Eu falei, não, a gripe espanhola tá aí até hoje, o vírus tá aí até hoje. Ah, mas e aí? Não mata mais tanto? Não, é porque já matou 50 milhões de pessoas. É, né? Já matou. Então, sobrou quem não morreu da doença. E nesse processo morreram 50 milhões de pessoas. Então, quando a Letícia fala que imunidade de rebanho é um absurdo, principalmente quando a gente entende vacina, quando a gente tem vacina, quando tem tecnologia, é por isso. Imaginem que a gente poderia ter evitado 50 milhões de mortes numa época em que não tinha vacina e tudo mais. Não estou culpando o que aconteceu. Mas agora não faz sentido essa ideia de imunidade de rebanho. Ela vai funcionar ao custo de milhões de vidas. E se você tem uma alternativa, por que fazer essa escolha, né?